A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma com a nossa alegria de sempre. E se você tem algum tema que você gostaria de ver comentado aqui no nosso programa, ligue já, deixe um recadinho na rádio que eu vou preparar com muita atenção isso que você gostaria de ver aprofundado, discutido e comentado aqui, viu? Estamos esperando a sua sugestão. Então hoje nós vamos conversar sobre um trecho da carta de Paulo de Tarso a Timóteo, mais especificamente no capítulo 5, no item 8, porque é um trecho que Emmanuel vai comentar no livro Fonte Viva, capítulo 156, sobre os parentes. Então, para a gente poder alcançar a conversa que Emmanuel vai nos convidar, vamos retomar aqui Paulo de Tarso ao Timóteo, que está dando aqui uma orientação de que a gente precisa ter cuidado com os nossos parentes, com aqueles que moram com a gente, que convivem com a gente, que estão no nosso cotidiano, né? E ele vai dizer assim, vou aqui falar exatamente como Paulo diz, né? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, nega a fé e é pior do que aquele que não tem fé. Então ele está dizendo uma coisa interessante, né? Está juntando cuidado com fé, que ligação diferente. Então comecei a pensar sobre isso. Se a gente cuida dos nossos parentes, se a gente busca usar de gentileza, se a gente cuida de não tornar a nossa convivência mais difícil, se a gente cuida de poder oferecer para o outro um pouco do nosso aprendizado, né? Se a gente procura deixar com o outro o nosso melhor, porque qualquer um de nós também pode desencarnar a qualquer momento. O que será que a gente deixou para os nossos parentes, né? Que marca que a gente deixou no coração deles, não é? E aí, Paulo de Tarso vai juntar esse cuidado com a fé, por quê? Porque o que adianta você ter fé em Deus, não é? Professar toda essa fé cristã que a gente tem e o seu comportamento não ser coerente com a sua fé. Então, acho que é assim que ele está juntando o cuidado com a fé. Então, se você, na sua relação cotidiana, tem uma relação de agressividade, tem uma relação de mau humor, distrata, desqualifica, menospreza, diminui, ou é desatento, afastado, abandona. Como é que você pode se dizer cristão assim? Se o cristianismo é um pensamento que não é teórico. O cristianismo veio para que a gente pudesse exercitar o amor. Então, quando Paulo está juntando cuidado e fé, eu penso assim, nossa, que junção maravilhosa, porque que cristãos somos nós se a gente tem uma relação tão áspera com os nossos entes queridos, né? Aqui, nesse trecho da carta ao Timóteo, Paulo está falando sobre as viúvas, que a gente precisa cuidar das viúvas, né? Que elas não podem ficar em abandono. A gente precisa levar em consideração que Paulo está escrevendo para uma época em que as mulheres não cuidavam no sustento financeiro da casa. Então, aqui tem uma recomendação que ele vai dar sobre esse cuidado. Mas nós vamos nos ater ao cuidado com os parentes em geral. E aí vamos lá no livro Fonte Viva, no capítulo 156, o que é que Emmanuel vai conversar sobre isso? Gostei de uma frase dele, que ele diz assim. Primeiro ele está desenvolvendo a ideia de que seus parentes não são casuais. Então, a nossa parentela corporal, que pode às vezes estar distante da parentela do nosso coração, no sentido de que podem estar ali muitos desafetos, muitos relacionamentos difíceis,
Mas essa parentela corporal não é casual, muito pelo contrário, é a nossa sala de aula permanente enquanto a gente estiver aqui na Terra, nesse processo reencarnatório que a gente se comprometeu. Isso não é para a gente viver com culpa, pelo contrário, é para a gente entender isso como oportunidade de crescimento, né? Então, ele vai nos lembrar que essa configuração familiar tem suas origens no passado, né? Para estarmos juntos agora, nesse momento. Mas ele diz uma coisa muito interessante, que a maneira como a gente vai fazer esses ajustes com a nossa família é através da alegria. Olha que coisa sensacional. Só a alegria pode nos ajudar a solver as nossas dívidas. Nossa, então a gente já viu lá com o Paulo de Tarso que se a gente tem a fé cristã, que ela precisa se expressar no cuidado com os nossos parentes. E aí o Emmanuel vai dizer da qualidade desse cuidado. A qualidade é a alegria. Porque a gente pode se dirigir para esse cuidado com os parentes só no dever, né? Já é uma beleza você fazer no dever melhor do que o abandono. Mas ele está convidando a gente para dar mais um salto. Olha, é um dever para com a sua consciência você buscar ser uma pessoa melhor. Mas olha, faça com alegria. Por que fazer com alegria? Porque a alegria revoluciona. A alegria surpreende. A alegria, ela abre espaço para movimentos novos. Uma alegria verdadeira, né, gente? Daquela que vem do coração. E por que alegria? Em primeiro lugar, porque a gente está tendo a oportunidade de estar vivo. Segundo, a oportunidade da gente se libertar dos nossos atos difíceis, seja de um passado remoto ou de um passado nessa vida mesmo. Às vezes os débitos estão aqui, a gente está criando eles agora. Então, se a gente começar uma convivência de alegria, o que é uma convivência de alegria, né, gente? São os atos simples, a gente agradecer, trazer uma gentileza, uma flor que a gente traz da rua, preparar um prato que outro gosta de comer. Quando estiver conversando, procurar sempre assuntos edificantes, não ficar lembrando acusações velhas, não ficar fuxicando para conseguir lembrar de um ato do passado que o outro fez e querer ali na picuinha que ele resolva, que ele possa te pedir desculpa de joelhos, não é? Então a gente precisa começar a fazer um saneamento. É um trabalho de higiene familiar. Será que a gente pode fazer uma higiene familiar? A gente faz muita higiene da casa física, né? Será que a gente pode começar a se dedicar a fazer uma higiene nas relações? Então, na hora da higiene, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar tudo aquilo que está velho, tudo aquilo que cheira mal, tudo aquilo que está desarrumado, a gente bota isso para fora. E nós só vamos guardar as coisas que podem ser guardadas num bom lugar. Então a gente vai dar lugar agora para a alegria, mas se a gente colocar a alegria em cima de mágoa, não resolve muito, né? Em breve a mágoa vai ganhar, vai saltar. Então, para que a alegria possa chegar, eu preciso me haver, preciso olhar para as mágoas, para os ressentimentos, dar uma nova cara para elas, né? Perguntar se ainda faz sentido elas estarem presentes na nossa paisagem familiar. Então a gente pode rever esses nossos ressentimentos antigos e poder me despedir deles, né? Naquele tempo passado nós éramos outros, aquela pessoa era outra e nós também éramos outros, né? Talvez fôssemos mais vulneráveis, hoje estamos mais conscientes, mais fortalecidos, né? Então vou ler aqui o último trechinho de Emmanuel, belíssimo, que ele vai nos convidar. Olha que bacana. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, é uma obra para a gente realizar. Não é para a gente se encaixar, fechar os olhos e seguir em frente. Não adianta. Se você ficar assim na sua família, só esperando o tempo passar, sinto muito. A gente vai voltar juntinho novamente até a gente poder ter uma relação de gentileza, uma relação de alegria, como o Emmanuel está recomendando, para que essas relações possam se transformar e pacificar nosso coração. Então ele continua: ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão,
tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil o nosso diálogo de hoje, que haja muita alegria na sua semana, que você tenha o prazer de estar junto com seus familiares, esses nossos colegas de turma, da grande escola que é a vida. Um grande abraço e até mais. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.